pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a saúde mental das crianças agora durante esse período de férias. Também vamos falar sobre o uso excessivo das telas e, claro, já preparar os pais para o retorno às aulas, que é daqui a pouco. Para falar sobre esses temas tão importantes para a nossa juventude, para a infância das nossas crianças, eu convidei a Melina Rodrigues, ela que é psicóloga do Colégio Unifev. Melina, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, né? E estou aqui para poder contribuir com vocês. Então, eu já começo o nosso bate-papo perguntando como que as férias impactam na saúde mental dos pequenos. As férias são importantes para o desenvolvimento das crianças, né? Então é um momento que elas vão ter uma rotina um pouco mais flexível, poder fazer atividades mais voltadas ao lazer, né? A criatividade. Então, assim, ela é muito importante, né? E a gente costuma observar uma mudança no comportamento delas nesse período, né? Isso é normal? Como é que a gente pode identificar algum problema que talvez esteja acontecendo? É normal a mudança de comportamento, porque também muda a rotina, né? E a mudança da rotina tem um impacto muito grande para as crianças, né? Então é normal observar, mas precisamos sim ficar alerta a algumas mudanças, né? Assim como a irritabilidade maior das crianças, mudanças no sono, no apetite, né? Na algumas crianças acabam sentindo falta da rotina, então os pais precisam estar orientando, conversando. Então, essa mudança pode ser algo preocupante, mas a mudança ela é natural, né? Entendi. Em relação à rotina, esses pais devem manter algum tipo de rotina ou é bom manter livre por esse período para elas descansarem, brincarem à vontade ou não? Nós, na verdade, precisamos, né, nem ser uma ausência de rotina e nem também ser uma rotina rigorosa, né? O período de férias, ele exige uma flexibilidade, né? Claro que alguns horários vão ser mantidos, né? Alguns ajustes como sono, alimentação, mas também tem que deixar um espaço livre, né? Para as crianças poderem brincar, ter atividades ao ar livre, que são atividades com as pessoas da família, né? Fortalecendo esses vínculos com os familiares, com amigos. Então é importante sim ter essa rotina flexível. E se for possível, é bom esse pai, essa mãe manter esse contato entre o seu filho ou filha com os amigos da escola? Como é que funciona isso? Porque às vezes a gente vê que as crianças sentem falta dos colegas de sala, né? Sim. Como é que pode ser para eles manterem essa rotina de conversarem, talvez de brincarem juntos? É saudável? É É importante? sim saudável, né? É até recomendado que as crianças interajam com outras crianças, as crianças que são os colegas da escola, que ela já está acostumada, ou com outras crianças que são às vezes, né, que moram próximos da casa dela, que estão no parquinho, né, de momentos para que ela também possa interagir, porque a criança sente falta sim, né? E em casa, às vezes a criança não tem irmãos ou não tem parentes próximos, então a criança sente falta desse momento de interagir com as outras crianças. É saudável, inclusive é favorável para o desenvolvimento da criança, tanto emocional, quanto cognitivo, quanto social. Melina, e explica pra gente, agora nas férias a gente vê um aumento do uso excessivo das telas, né? Os pais, muitos trabalham, não conseguem tirar férias com os filhos, a hora que chega em casa, o filho tá lá querendo brincar e o pai só dá a tela para ele ficar meio que sossegado. Como que a gente faz para mudar isso, para evitar que essas crianças fiquem o dia inteiro na frente de um computador, de um celular? Esse é um grande desafio, né, que todos nós enfrentamos, né? Os celulares, os tablets, a tecnologia ele está presente tanto na nossa vida como das crianças, porém, né, o uso excessivo das telas é prejudicial para o desenvolvimento das crianças. Então, assim, já é mais que comprovado que esse uso excessivo pode trazer prejuízos para o desenvolvimento. Então, os pais precisam estar muito alertas e atentos a isso, né? Estabelecendo com as crianças limites claros, né? De quando usar, de que forma utilizar. Os pais precisam acompanhar as crianças, ver quais são os jogos, quais são os vídeos, quais são os recursos que a criança está utilizando, né, para poder orientar. Lembrando que cada faixa etária tem uma orientação para um tempo de uso, né? Então os pais precisam estar atentos e alertas, né? E algo, como você disse, né, às vezes a gente usa a tecnologia, os recursos tecnológicos como meio ou de recompensa para a criança, né, Sim. ou para a criança se acalmar, e isso não é saudável, né, porque a criança vai entendendo que é apenas dessa forma que ela vai conseguir se acalmar ou encontrar lazer. E não, os pais
propiciar outros momentos, né, de lazer, outros momentos de interação, outros momentos para que a criança possa se acalmar, possa ir dar sossego, como você diz, né? A gente precisa criar estratégias que não o uso da tecnologia. E seriam estratégias que não gerassem, né, algum tipo de conflito, né? Isso, então os pais precisam estar atentos, né, e proporcionando isso para as crianças entenderem, né, porque muitas vezes elas são resistentes, né, Sim. a não utilizar as tecnologias, mas a gente precisa conversar, mostrar, né, os pais vão ter esse espaço de diálogo aberto para mostrar os benefícios das outras atividades, atividades ao ar livre, atividades que estimulem a criatividade, que estimulem a criança a aprender a lidar com conflitos, né? Então a gente tem que mostrar para a criança ajudar ela a entender outros caminhos. São atividades simples, né? Que não precisam de muita coisa para deixar uma criança feliz, para Sim. deixar ela aprendendo, brincando, né? É. Você daria algum exemplo de alguma brincadeira, alguma coisa que os pais poderiam fazer com os próprios filhos para É. evitar esse uso de telas? A gente pode pensar em atividades simples do cotidiano, né? Então, assim, em casa, muitas vezes, atividades do dia a dia, como cozinhar trazer as crianças para esse momento de cozinhar, brincar com jogos, fazer brincadeiras, um piquenique, né, no quintal, né? Então, a gente faz com que a criança possa criar, né, memórias afetivas, encontrar outras formas de lazer e de estar junto com a família. E esse momento de estar com a família tem um impacto super positivo, né, na saúde mental das E crianças. isso é extremamente importante esse convívio, esse fortalecimento dos vínculos familiares para o desenvolvimento da criança, para a criança poder se sentir segura no ambiente da família, ter esse espaço de diálogo, para ela poder sentir confiança de poder falar o que ela sente, aquilo que está acontecendo. Então, é extremamente importante esse momento, porque as tecnologias muitas vezes acabam isolando as crianças, né? Sim. Então, é um grande risco o isolamento social, né? A gente vê muitas crianças e adolescentes que se isolam, né, com o uso da tecnologia e acabam diminuindo o tempo de interação e integração com a família. E também tem a questão da alimentação, né, Melina? Muitas crianças ficam o dia inteiro dentro de casa comendo Isso. tudo que vê pela frente, batata, bolacha, Isso. pão. Como que como que esse pai e essa mãe pode inserir alimentos saudáveis? Quais opções seriam de forma lúdica também, para essa criança não ficar falando, ah, eu não vou comer espinafre, mas talvez num prato bonito, né, Isso. faça a diferença, né? Faz muita diferença. Então, o lúdico, como você diz, o lúdico, fazer com que a criança participe dessa preparação dos alimentos, se possível, até com que a criança vá junto, né, ao supermercado, à quitanda, possa estar participando desse processo, né? Faz com que a criança entenda como algo mais natural, para que ela se aproxime, conversando também, esclarecendo sobre a importância, né, dos alimentos saudáveis, também entendendo que às vezes a criança fica, né, como você disse, comendo aí tudo que vem pela frente, pode Sim. ser também aí um sinal de que a criança, um sintoma de que ela está ansiosa, né, ou não está bem, se sentindo bem com alguma coisa. Então, assim, os pais vão estar muito em alerta e conversando com as crianças e mostrando aí outros caminhos, né. Então, é o nosso papel, né, como adultos, como pais responsáveis, poder mostrar para as crianças outras estratégias para que elas consigam se desenvolver com bem-estar físico, emocional e cognitivo. Melina, a gente vai dar uma pausa rapidinho no nosso programa, tá? Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está dando dicas para os pais cuidarem da maneira correta das crianças nas férias, evitar o uso excessivo de telas. E para falar sobre isso, eu chamei a Melina Rodrigues, ela que é psicóloga do Colégio Unifev. Melina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E já vamos continuar então o nosso bate-papo. No bloco anterior, a gente comentou muito sobre a questão da tecnologia, do uso de telas, mas ela não é de toda ruim, né? Tem como ver o lado positivo desse uso? Sim, temos sim como ver o lado positivo, né? A tecnologia é um recurso, né? Precisando ser usado a nosso favor, né? Então, a tecnologia, ela traz a possibilidade das crianças, adolescentes, nós, adultos, né? De poder acessar, né, conteúdos educativos, conteúdos que estimulam, né, a nossa criatividade. A gente se desenvolve as nossas habilidades sociais, né? Então, as crianças aprendem aí rapidamente, né, como utilizar a tecnologia.
Também podemos, né, as crianças têm acesso a outras culturas, atividades culturais, que muitas vezes, dependendo da região, da cidade onde mora, isso É fica mais mais difícil, difícil. né? Então, a gente tem que usar a tecnologia, sim, a nosso favor. Lembrando sempre, precisa da orientação, as crianças precisam da orientação de um adulto, né, para que possam ver quais são os sites, quais são os jogos, né, o conteúdo que a criança está acessando, para poder orientar a criança a usar a tecnologia da melhor forma. A gente comentou também no bloco anterior sobre a questão das crianças que já são um pouco mais tímidas que as demais, que elas tendem a se isolar nesse período de férias. Como que o pai pode perceber, pode ajudar essa criança a melhorar essa situação? E quando que esse sinal já é alguma coisa de alerta para levar para um profissional? Isso. As crianças que já têm uma tendência, são mais tímidas, né, já são mais retraídas, elas podem sim usar da tecnologia para se fechar ainda mais, né? Então, os pais responsáveis precisam ficar muito atentos, né, a esse comportamento da criança, buscando sim, né, respeitar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não pressionar e fazer algo que possa ser ruim para a criança, mas conversar sobre isso com a criança, mostrar os benefícios de atividades mais interativas com outras crianças, com os familiares, né? Os pais vão ficar atentos, sempre respeitando. E talvez até proporcionar alguns momentos de lazer e de interação, né? Ou com pequenos grupos, já que a criança é mais tímida, ou com pessoas próximas da família, né? Ou usar até da tecnologia para que ela possa interagir com familiares que estão à distância, né? Então, assim, usar desses recursos para ajudar a criança, né, a lidar com esse momento da timidez, né? Sempre lembrando que cada criança tem o seu processo, tem o seu momento, os pais sim devem intervir, porém, tomar cuidado para não ficar algo que traga um sofrimento para a criança. Entendi. Melina, agora fala pra gente em relação à volta às aulas. Quando que esse pai e essa mãe começa a preparar o filho para retornar àquela Isso. rotina de acordar cedo, tomar o café da manhã Uhum. naquele horário, depois ir para a escola, almoçar? Quando que esse início da preparação deve começar? É. A gente, assim, orienta a começar alguns dias antes, né? Então, assim, alguns dias antes é importante começar essa preparação para a rotina. Então, conversando com a criança, né, sobre o retorno dos horários, como você diz. Então, assim, o sono é muito importante, normalmente horário para dormir, horário para acordar, a alimentação. Então, procurar retornando aí aos horários que a alimentação, a criança está habituada na época do período das aulas. Também, assim, mostrando para a criança que ela vai voltar, conversando sobre o que é positivo de voltar para a escola, escutando quais são as expectativas da criança, se ela está ansiosa, o que ela está esperando, né? Então, os pais podem sim se preparando, ajudando na organização do material escolar, do uniforme. Então, isso é assim que a criança vá se preparando e aí se aproximando mais desse momento do retorno das aulas. E isso deve ser feito de uma forma gradual? Isso deve ser feito de uma forma gradual, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar algo muito impositivo, algo que a criança fique preocupada com esse retorno, Nervosa, né? nervosa, ou que desperte aí, né, ansiedade. Então Ansiedade. a gente tem que ir conversando com as crianças, assim como naturalmente, né? Quando os pais contam da rotina deles, quando os pais compartilham como é importante a rotina, como é importante se preparar, isso ajuda a criança também a ir se preparando, né? Pensando sobre isso. E é importante ter esse diálogo aberto com a criança, né? Isso o espaço de diálogo com a criança, ele é essencial para o desenvolvimento dela, né? Então a criança precisa ter nos responsáveis e nos pais esse espaço de diálogo e de confiança, porque assim fortalece o vínculo, né, entre os pais e as crianças e ela pode se sentir segura para dizer o que está sentindo, para dizer o que pensa. Então, assim, o diálogo é essencial. E existem crianças que muitas vezes não estão preparadas emocionalmente para esse retorno às aulas. E o que esses pais podem fazer para ajudar que esse processo fique mais fácil para ela? Os pais podem estar atentos e observar aí se existe alguma mudança drástica de comportamento ou uma mudança persistente, né, no comportamento da criança. As estratégias é abrir esse espaço de diálogo, procurar entender o que a criança está sentindo, o que ela pensa, orientar, né? E caso o pai ou a mãe percebam que esse comportamento é muito persistente, não mude, procurar aí a ajuda de um profissional,
né? Então, assim, as crianças muitas vezes acabam ficando talvez mais irritadas ou com queixas aí sem uma causa definida. Então, muitas dores de cabeça, dor de barriga, né? Irritabilidade. Então, a gente precisa observar esses sintomas nas crianças. E como que a escola se prepara para esse retorno às aulas? Não são só as famílias que se preparam para o retorno às Sim. aulas, a escola também se prepara. Então, assim, é um momento de que as atividades são mais lúdicas, são mais acolhedoras, né, com que as crianças tenham um momento de interação com os colegas. Toda a equipe escolar, né, então, toda parte da equipe escolar se prepara para esse momento de retorno, para que ele possa ser o mais saudável possível. Tranquilo, né? Tanto para as crianças como também, né, para a equipe da escola. Então, assim, é um momento que a escola, né, se prepara, então monta atividades diferentes, atividades lúdicas, prepara um ambiente com mural, né? Então, assim, é um momento assim bacana de poder encontrar as crianças desde que elas voltam do período de férias. Até porque podem ter amigos novos nas salas de aulas, né? Isso, podem ter colegas novos, né? Podem ter, então esse é um momento de muita comemoração, né? Para Sim. que elas possam receber esse retorno às aulas como algo positivo, né? E é algo também que vai de pouquinho, né? A criança não vai chegar e já vai ter prova, vai ter matéria, ela vai Não. começando devagar e depois assume aquela rotina de antes. Isso, tem esse acolhimento com essas atividades preparadas especialmente para o retorno às aulas, né? Entendendo que a criança estava numa rotina diferente, estava com hábitos diferentes. Então, assim, a escola tem essa compreensão e também pede a colaboração dos pais, como a gente já conversou aqui, para que possa preparando as crianças para esse retorno, né? Para que não seja algo muito abrupto aí na rotina da criança. Sim. Melina, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Mas para encerrar o programa de hoje, queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, para os pais, para as mães que estão nos assistindo agora. Assim, eu queria dizer o quanto é importante esse momento das férias com as crianças, importante aproveitar, valorizar, né? E como eu falei, atividades simples, né? Como cozinhar, brincar junto com a criança, né? Levar no parquinho ali da praça próximo da casa, estar junto com os familiares, são atividades importantes de serem feitas nesse período de férias. Isso faz com que as crianças se fortaleçam emocionalmente, para o retorno das aulas e também muito importante que elas criam memórias afetivas, né, que elas vão levar isso, né, para ir para toda a vida, assim como nós temos as nossas memórias afetivas dos nossos períodos de férias, dos momentos que a gente passou junto com a família, junto com os amigos, né, é importante que também a gente possa ajudar as crianças a criar esses momentos, né, para que elas possam levar isso aí para a vida delas e um dia estarem aqui contando um pouquinho como foi. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!